e lá vamos nós. Eu juro que eu não queria responder esse vídeo, mas não tive escolha. Comecemos pelo começo. O título: A História Não Contada. Típico título para chamar atenção, que os negacionistas adoram. Inclusive, isso me lembra até um certo canal, A História Não Contada. Seu professor de história nunca falou disso. Por que será, né? Quando eu vi o nome do Lucas Rubio entre a equipe de consultoria do Nostalgia, eu pensei, tá, provavelmente usaram ele como um contraponto para o vídeo ficar equilibrado. Mas não é possível que a narrativa enviesada e anti-historiográfica ia guiar esse vídeo. Bem, infelizmente eu estava errado. Eu tinha dado um tempo dos vídeos resposta aqui no canal, mas não dá. Esse é sem dúvida o pior vídeo que o Nostalgia já fez. Eu vou ser sincero, eu admiro o Castanhari. Já encontrei ele na BGS. O Nostalgia foi uma grande inspiração aqui para o conhecimento expandido. Mas o que aconteceu? O canal Nostalgia passou de uma equipe de historiadores sérios, com responsabilidade com os fatos, referências acadêmicas, para um punhado de páginas do Centro Songun. Lucas Rubio? Bom, de qualquer forma não vou me prolongar mais. Vamos lá. Hoje eu vou responder o vídeo A Guerra da Coreia, a história não contada do canal Nostalgia. A principal referência do meu vídeo vai ser a obra de Paulo Vicentini, professor da UFRGS, que não é filiado a nenhum partido político e tem credibilidade acadêmica, ao contrário das referências do Castanhari para esse vídeo. E eu vou comentar mais sobre as fontes dele mais pra frente nesse vídeo. Sim, riscando uma simples linha no mapa, um general e um coronel estadunidenses que nunca tinham sequer pisado na Coreia dividem no meio um povo que passou séculos como uma única nação. Sim, de fato, a divisão da Coreia no paralelo 38 foi elaborada por 2 militares norte-americanos. Contudo, como bem aponta Paulo Vicentini, essa linha riscada em poucos minutos foi aceita também pelos soviéticos. No vídeo, Castanhari não dá tanta ênfase, mas a União Soviética também fez parte da divisão das Coreias. É bom deixar claro que ambas as superpotências foram favoráveis à divisão da Coreia. Ambas possuem a mesma parcela de culpa na divisão desse povo. Se não fosse pelos Estados Unidos, a Coreia seria unificada, sob um regime socialista. Porém, se não fosse pela União Soviética, a Coreia também seria unificada, só que sob um regime capitalista. Falando de uma forma literal, desce a bandeira do Japão e sobe a dos Estados Unidos, trocando uma ocupação pela outra. Não, isso está completamente errado historicamente falando. Não é simplesmente trocar uma ocupação pela outra. Essa é uma visão tendenciosa e rasa como um pires. A ocupação japonesa era muito mais violenta e tinha um caráter étnico e cultural muito forte, como o próprio vídeo fala. A dos Estados Unidos não foi assim. Exemplo disso é que a língua coreana voltou a ser ensinada e a repressão cultural acabou. Mais importante, os japoneses escravizavam os coreanos, especialmente as mulheres, de forma sexual. Os americanos não fizeram isso. Sim, os Estados Unidos ocuparam a Coreia, mas não da mesma forma que o Japão. Aqui, a simbologia das animações do canal Nostalgia começam a ser usadas cada vez mais de forma propagandista, como os juxianos bem gostam. Veja as feições rústicas de Sin-Marie, acompanhado de militares sérios, em comparação com os sorrisos do povo e a agradável feição de Kim Il-sung. Na Coreia do Norte, nós vemos mulheres, de propósito mulheres, para indicar a inclusão, sorrindo. Ao lado de Kim Il-sung, um homem com as mãos juntas em um sinal de paz? Isso dá a entender que a consolidação do poder de Kim foi bem tranquila e pacífica, né? Bem, a história real, além das animações bonitinhas, não foi bem assim. Vicentini coloca muito bem. Em novembro de 1946, iniciou o processo de construção explícita do regime, com o controle da imprensa e a repressão aos cristãos e outras entidades políticas. Tal fenômeno, o enquadramento da oposição,
atingia toda a península coreana, em sentidos opostos, marcando o acirramento do confronto entre revolução e contra-revolução. Mas o ponto é que, na manhã de 25 de junho, tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul. O objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense, que para os norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês. Uma prova disso é que para os norte-coreanos a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Tá. Esse pode até ser o discurso oficial, mas a prática era diferente disso. Independentemente do que os norte-coreanos usavam como propaganda, a ocupação americana foi historicamente muito diferente da japonesa. O Kim Il-sung, além de tudo, queria consolidar o seu poder na Península Coreana, mesmo que isso envolvesse a violência, como envolveu. Da mesma forma que sul-coreanos executam civis suspeitos de serem socialistas, as tropas norte-coreanas sequestram civis do sul, obrigando-os a lutar em nome da Coreia do Norte e executando a sangue frio colaboradores dos Estados Unidos e do governo da Coreia do Sul. Aqui temos um ponto sutil, mas que merece destaque. Olha só que interessante. O Castanhari fala que o Norte executava colaboradores dos Estados Unidos, mas o Sul executava suspeitos de apoiarem o Norte. Novamente, um toque sutil de enviesamento. Suspeitos de serem socialistas, colaboradores dos Estados Unidos. O Sul executa suspeitos e o Norte, colaboradores. Terminologia propagandista. Outro ponto muito problemático do vídeo é: o Castanhari condena a intervenção americana no conflito, mas exalta a intervenção chinesa. Esse processo ocorre em dois momentos distintos do vídeo, então acaba passando batido por muita gente. Mas, quando você junta os dois, é perceptível o quão enviesado o vídeo é. Olha como Castanhari passa a ideia dos Estados Unidos se envolver no conflito coreano. Quem foi que chamou os Estados Unidos para esse rolê mesmo? Ninguém! Agora vejamos como Castanhari reage à entrada da China na guerra. A China está finalmente pronta para a guerra. Ué, mas quem chamou a China? Uma potência estrangeira se envolvendo numa guerra coreana? Ah, mas se é socialista pode, né? Entendi. E vamos novamente para animação, simbologia e propaganda. É perceptível como Douglas MacArthur é retratado de forma caricata, quase como um vilão da Disney, com traços desagradáveis e vilanescos. Mao Zedong e Kim Il-sung sempre aparecem de forma mais agradável e às vezes quase que heróica. Olha, ninguém nega que Douglas MacArthur era implacável com seus inimigos, afinal, ele era um comandante militar. Mas é bom lembrar que o Mao e o Kim também eram, e também estavam dispostos a usar todo o seu arsenal para a vitória. A história não tem vilões e heróis, apenas líderes militares e políticos querendo consolidar seus domínios. O que fica para os estadunidenses é uma grande sensação de derrota. Ao assinar o armistício, os Estados Unidos assumem que todo o seu poder, sua influência, suas bombas, aviões, ajuda da ONU, de nada adiantou. Que historiador afirma isso? Como assim de nada adiantou? Os Estados Unidos literalmente interviram para assegurar o governo capitalista do Sul, e eles tiveram sucesso nisso, ao contrário do Vietnã. Lá sim é possível argumentar que os Estados Unidos perdeu. Agora, na Coreia, aí já é forçar a barra. Aqui só parece uma tentativa infantil do Castanhari de tentar desmoralizar os Estados Unidos. Mas, na verdade, a grande parte dos historiadores considera que foi um empate, uma vez que as fronteiras retornaram a quase as mesmas antes da guerra e a região se manteve dividida entre socialista e capitalista. O vídeo traz uma visão totalmente tendenciosa, especialmente do pós-guerra e suas consequências, evidenciando as repercussões da guerra na Coreia do Norte e esquecendo que o Sul também sofreu. Primeiro, tenta emplacar a narrativa de que o Norte era mais fraco que o Sul. Isso não é factual. No final das contas, a Coreia do Norte, um país minúsculo destruído pela ocupação japonesa e sem uma indústria forte, conseguiu resistir a 3 anos de ataques maciços. Calma aí. Antes de 1945, 80% das indústrias pesadas da Coreia estavam no norte, especialmente por conta dos recursos minerais como carvão e ferro. Ou seja, o norte era mais industrializado que o sul. Isso sem contar, Castanhari, que você mesmo disse que o exército norte-coreano era mais bem treinado que o exército do sul. Além disso, é bom lembrar que o sul também foi ocupado pelo Japão, lembra?
não foi só o norte que sofreu com a ocupação autoritária japonesa. Na Coreia do Norte, o dia 27 de julho, data da assinatura do armistício, é feriado nacional. Os norte-coreanos chamam essa data de Dia da Vitória. Afinal, se uma pequena lebre luta contra uma grande raposa e ainda sai viva, é porque ela venceu a batalha. Cara, sério, nessa parte só faltou aparecer um textinho. Um oferecimento do governo norte-coreano. Dia da Vitória. Uma guerra iniciada pelo norte que causou a morte de milhões de coreanos? Isso é vitória? E pior, nem trouxe nenhum ganho territorial expressivo para o norte do Kim Il-sung. E outra, tá? A lebre que venceu a raposa. É bom lembrar que a lebre que atacou primeiro. Além disso, do mesmo jeito que a Coreia do Sul teve apoio americano, a Coreia do Norte teve apoio chinês. 635 mil toneladas de explosivos sobre a pequena Coreia do Norte. Foi um verdadeiro massacre. A pequena Coreia do Norte. Tá. É importante lembrar que essas bombas incluem também o território sul-coreano bombardeado. Quando as cidades sul-coreanas foram ocupadas pelos exércitos do norte, elas também foram bombardeadas pelos Estados Unidos. O sul também sofreu com a destruição. A Força Aérea dos Estados Unidos destruiu todas as cidades, todas, causando a morte de cerca de 20% da população da Coreia do Norte. De cada 10 norte-coreanos, 2 morreram na guerra. Engraçado que ele literalmente não comentou sobre os mortos civis sul-coreanos. Mas tudo bem, eu comento. 750 civis sul-coreanos morreram durante a guerra. Só durante a primeira ocupação comunista de Seul, o exército norte-coreano massacrou 130 mil civis e deportou outros 80 mil para a Coreia do Norte. Ó, galera, que fique muito claro. A Guerra da Coreia é uma guerra dos Estados Unidos. E chegamos na pior parte do vídeo. Em uma guerra que nunca foi dela. Sim, a Guerra da Coreia foi uma guerra dos Estados Unidos. Toda a narrativa que é construída nesse vídeo, que inclusive é a mesma que o governo norte-coreano vende até hoje, é: a guerra é dos Estados Unidos. Foi uma guerra iniciada pelos interesses norte-americanos. Não, não, não. Esse é o ponto central do vídeo e está historiograficamente errado. Vamos ler um pouco? A historiografia norte-americana e a sul-coreana tradicionais sustentam que o conflito teria sido deflagrado por Kim Il-sung, com apoio da União Soviética e com o objetivo de dominar toda a península. A historiografia oficial norte-coreana, por sua vez, defende que o norte estava respondendo às provocações sul-coreanas na fronteira e que o objetivo do ataque teria sido a libertação da metade sul da península. Em uma análise mais acadêmica, autores como Cummings, French e Lee questionam ambas as versões, alegando que a guerra teria se originado de múltiplas causas, com responsabilidades imputáveis a todos os atores envolvidos, não apenas os internos, mas também os externos, como os Estados Unidos e a União Soviética. E aqui que está o ponto importante. Todavia, nenhuma das superpotências tinha interesse prévio de entrar em conflito direto. Tanto Ri como Kim Il-sung passaram a buscar o apoio de suas respectivas potências protetoras. Entretanto, os Estados Unidos deixaram claro que só apoiariam a Coreia do Sul caso esta fosse atacada sem provocação prévia. Kim Il-sung começou a negociar com a China e, no início de 1950, realizou visitas secretas a Moscou e a Pequim que lhe renderam, afinal, a aquiescência de Stalin a seus planos, o fortalecimento de equipamentos militares novos por parte da União Soviética e o apoio direto de Mao Zedong. Kim tinha urgência em realizar a unificação militarmente, antes que as guerrilhas sulistas fossem esmagadas por completo e as forças políticas de esquerda desorganizadas. Entendia que era o momento de aproveitar uma situação em que Ri se encontrava vulnerável. Sintetizando, a guerra é gerada por um agregado de fatores. Contudo, a historiografia confirma que o interesse principal era da Coreia do Norte em unificar seu país. Kim Il-sung buscou o apoio das potências socialistas e, efetivamente, começou a guerra. E nisso, o vídeo do Castanhari falha em evidenciar. O vídeo do Castanhari tem 17 fontes. 5 são páginas do Centro Songun, que é literalmente uma peça de propaganda norte-coreana. 2 são vídeos da época. 4 são notícias, a maioria escrita por Dermot Hudson, que não é um acadêmico.
e sim um ativista político, membro do Partido Comunista Britânico. 4 são livros e 2 são artigos científicos. Mas vamos ver. Dos 4 livros, 2 aparecem 2 vezes, repetidos, né? Os imperialistas dos Estados Unidos iniciaram a Guerra da Coreia. Ok, então temos 3 livros. O primeiro fala sobre o povo coreano e não foca muito sobre a guerra. Os outros 2 livros foram literalmente escritos por membros do governo da Coreia do Norte. Não são livros revisados por pares, não participam dos debates historiográficos, não fazem parte de conteúdos bibliográficos de nenhuma universidade. São peças de propaganda. Beleza, agora vamos olhar os artigos científicos. Um fala sobre a divisão da Coreia e mostra que foi uma negociação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Agora, no segundo artigo é onde as coisas ficam mais interessantes. Ele foi escrito por um professor da Universidade de Louisiana e argumenta justamente contra o ponto principal do vídeo do Castanhari. Os caras foram tão preguiçosos que nem perceberam isso. Olha o que o artigo que o Castanhari colocou nas suas fontes diz. Os Estados Unidos desejavam evitar o envolvimento militar na Coreia. John H. Mukyo, embaixador dos Estados Unidos na Coreia, de 1949 a 1952, resumiu o consenso geral americano na época. A política dos Estados Unidos desde 1947 era contra o envolvimento militar na Coreia, afirmou. Niles Bond, membro do gabinete do general Douglas MacArthur, reforça esse sentimento. Os militares nunca sentiram, e creio que o lado político do governo também, que tínhamos qualquer interesse a longo prazo na Coreia, afirmou. Os Estados Unidos estavam cientes de que a possibilidade de uma invasão norte-coreana na República da Coreia existia, mas, no face às inúmeras ameaças comunistas em todo o mundo, a defesa da Coreia do Sul não foi considerada uma preocupação primordial. Ué, peraí, não era a guerra dos Estados Unidos, Castanhari? Você deixou isso bem claro muitas vezes no seu vídeo. A própria fonte que vocês usaram confirma o oposto. Os Estados Unidos não estavam interessados em uma guerra na Coreia. Quem gerou a guerra foi o ditador norte-coreano Kim Il-sung, que invadiu o Sul com o objetivo de unificar a península. Para vocês terem uma ideia de comparação, o vídeo sobre o fascismo do Castanhari tem 21 fontes, todas elas livros. E mais, autores conceituados e revisados. Temos Theodor Adorno, Hannah Arendt e Eric Hobsbawm, considerados um dos maiores historiadores de todos os tempos, usado como uma das referências principais das maiores universidades de história do mundo, como a própria USP. Poxa, Castanhari, o que aconteceu, cara? Sair de uma base bibliográfica sólida e conceituada para peças de propaganda? Sair de 21 livros para 3? Pior, se fossem 3 livros bons, acadêmicos e utilizados pelas universidades de história. Não, são peças de propaganda ignoradas pela historiografia. Olhem essa questão de vestibular sobre a Guerra da Coreia. A alternativa certa para um espectador do vídeo do Castanhari pode ser a A ou até a C, mas a certa é a E. Gente, eu não tô falando nada demais, eu tô falando de consenso historiográfico. Esse vídeo do Nostalgia pode ser prejudicial, inclusive para a proposta do canal, que é de ensinar história. Graças a uma distorção política, o canal Nostalgia induz ao erro. Eu realmente não queria estar fazendo essas correções, mas o vídeo é muito problemático. Claro, o vídeo do Castanhari não é de todo ruim. Ele aponta que ambos os lados cometeram crimes de guerra. O povo coreano, de fato, sofreu muito com os bombardeios americanos. Mas o ponto central do vídeo está objetivamente errado. Não existe base historiográfica confiável para concluir que essa foi uma guerra de interesse americano. A própria fonte que o Castanhari trouxe refuta esse ponto de vista. Foi Kim Il-sung que se preparou para a guerra e foi ele que a iniciou. Foi o Norte que invadiu o Sul. Esses são os fatos. Goste você ou não. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!